Alongamento. O que tem a ver alongamento com produtividade, com gestão do tempo? E é isso que eu vou falar hoje aqui com você. Eu vou falar com você sobre o princípio do alongamento. O que é o princípio do alongamento? Por que usar o princípio do alongamento, obviamente alinhado com o 8-4, com a produtividade e a gestão do tempo, e como fazer realmente, como aplicar o princípio do alongamento. Então hoje eu vou falar com você exatamente sobre isso. Então vamos lá. Primeiro de tudo, Vitor, o que tem a ver alongamento? E o alongamento que eu estou falando aqui é o alongamento. Vamos definir o que é alongamento para ficar claro para todo mundo, né? Alongamento nada mais é do que um exercício físico para aumentar a flexibilidade dos músculos. Então, quando a gente está falando de exercício físico, quando a gente está falando de alongamento, o alongamento é um tipo de exercício físico. É claro que não é um tipo de exercício físico de alta intensidade, como, por exemplo, futebol, como, por exemplo, academia, como, por exemplo, atletismo e outros tipos de atividade física, esportes e exercícios como, por exemplo, flexões e abdominais. Mas o alongamento é sim considerado um exercício de baixa intensidade. E o que isso significa? Significa que é um exercício que normalmente você faz parado, porque normalmente o alongamento a gente faz o quê? Parado, a gente para e a gente vai alongando nosso corpo, a gente alonga nossos braços, nossas pernas, e aí tem vários tipos de exercício, né, de alongamento. Mas o objetivo do alongamento é realmente aumentar a flexibilidade física. Então tem uma infinidade de benefícios o alongamento para o nosso corpo. Não é à toa que quando as pessoas elas vão fazer exercício físico na academia, o que é recomendado primeiro? É recomendado fazer um um aquecimento. Para o quê? Que envolve o quê? Que envolve o alongamento, que envolve alongar o corpo. Para que não haja o quê? Possibilidade de uma lesão. A mesma coisa é quando a pessoa vai fazer algum esporte, praticar algum esporte, futebol e qualquer outro tipo de esporte, seja ele coletivo ou não, coletivo ou individual. Agora, o que tem a ver alongamento com o trabalho? Mas antes eu vou definir de uma forma mais detalhada o que é o alongamento. Então, o alongamento, ele é uma série, podemos dizer que é uma série de exercícios, né? Porque normalmente a gente não alonga só o braço e pronto, às vezes a gente alonga o corpo inteiro. E que o alongamento, ele é responsável por aumentar a nossa flexibilidade muscular. Então, normalmente a gente o quê? A gente faz alongamento e alonga os nossos músculos para que a gente possa o quê? Se preparar para algo. Normalmente é para o exercício, normalmente é porque realmente a gente ficou em uma determinada posição durante um período de tempo, às vezes no trabalho. Então é importante a gente alongar. Quando a gente alonga o nosso corpo, a gente tem vários benefícios. O primeiro deles é que o alongamento ele ajuda para que a gente tenha mais flexibilidade muscular. Em outras palavras, a gente diminui o risco, né, de ter uma lesão durante alguma atividade física, durante uma caminhada, durante alguma corrida, durante alguma tarefa que a gente vai realizar e que vai exigir um pouco mais de nós, um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de ação ali. Então, para que não correr esse tipo de risco, é recomendado fazer o alongamento. Além disso, o alongamento também é interessante para momentos de intervalo. Então, por exemplo, você está no seu trabalho e você está ali fazendo a sua tarefa ali, às vezes é uma tarefa repetitiva, e mesmo que não seja uma tarefa repetitiva, mas principalmente se for uma tarefa repetitiva, e que às vezes você faz em pé, e que às vezes você fica inclinado assim, numa posição específica, ou não também, mas principalmente se for nesse tipo de caso, o alongamento também entra novamente para esse tipo de situação. Então, o alongamento entra novamente. O alongamento também é responsável por fazer a gente relaxar um pouco. Porque quando a gente estende os músculos, alonga o nosso corpo, a gente começa a relaxar. E outra coisa, a gente traz a nossa atenção, sabe para onde? Para o nosso corpo.
que está acontecendo fisicamente no nosso corpo. E aí, nesse momento, a gente começa o quê? A ganhar consciência para o nosso corpo de que a gente está tenso, de que a gente está estressado, de que a gente está ansioso, de que a gente está preocupado. E aí, quando você alonga, você ajuda o seu corpo a relaxar um pouco, diminuir e aliviar um pouco aquela tensão, realmente. E outra coisa, ajuda também no processo mental, né, e emocional. Quando você relaxa o seu corpo, isso ajuda bastante. Por quê? Porque você está trazendo a sua atenção, o seu foco, para o seu corpo. E é um bom exercício para o quê? Para você poder gerenciar suas emoções. Porque entenda uma coisa, emoção é energia. Se você sentir raiva, raiva é energia. Raiva é uma emoção, raiva é energia. Se você sente medo, medo é uma emoção, medo é energia. Tristeza é uma emoção, é energia. Todas as emoções que nós sentimos, elas são energia. E essa energia, como é energia, a energia ela precisa ser o quê? Manifestada. A energia ela precisa ser manifestada. Só que não é manifestada de qualquer jeito. Ela precisa ser o quê? Canalizada, gerenciada, conduzida. Tá certo? E só abrindo um parênteses, já que a gente está falando de emoção, emoção não pode ser controlada. Muitas pessoas falam em autocontrole de emoção, autodomínio emocional, e emoção não pode ser o quê? Controlada. Mas emoção, nós temos a oportunidade de quê? De gerenciar a emoção. Só que para isso a gente precisa ter consciência da emoção. A gente não gerencia algo que a gente não tem consciência. A gente só pode gerenciar, a gente só pode mudar, a gente só pode fazer algo a respeito daquilo que a gente tem consciência, daquilo que a gente percebe. Se a gente não percebe, como é que a gente vai realmente gerenciar? Então, o alongamento é uma forma de você o quê? Gerenciar também as suas emoções, de você canalizar essas emoções, assim como no exercício físico eu também falei sobre isso. Então, quando você vai fazer uma pausa ali no seu trabalho, pode ser bem interessante fazer um alongamento, né? Alongar o seu corpo, dar aquela relaxada assim, aquela espreguiçada e tal, para que não haja nenhum tipo de lesão também, ou algum desconforto físico, muscular, além também de você relaxar o seu corpo e tá ajudando na sua mente. E então o alongamento ele ajuda nos 3 tipos de energia. Eu não sei se eu já mencionei isso com vocês, mas existem 3 tipos de energia. Que é o seguinte, a gente tem a energia física, a gente tem a energia mental e a gente tem a energia emocional. A energia física é a energia orgânica, é a energia que a maioria das pessoas elas percebem que elas têm durante o dia a dia. Por exemplo, você chega em casa às 7 horas da noite, né? E você está cansado, né? A sua energia física realmente tá baixa, né? Porque você está cansado, você está exausto, e aí você tem que fazer alguma coisa a respeito para poder mudar, para poder alterar essa sua energia. E aí, a respeito da energia mental, né? Eu ia falar emocional, mas a mental vem antes. A energia mental se trata da sua mente. Então, quando você está com a mente cheia, pensamentos, crenças, tudo na sua mente ali, um monte de coisa que você está pensando ali, e muitas vezes pensamento acelerado, que é chamado de pensamento com ansiedade, que vem junto com preocupação. E entenda uma coisa, o pensamento gera emoção. Olha que coisa interessante, pensamento gera emoção. Então, o que você pensa, consequentemente, vai fazer com que a sua energia emocional ou vá para baixo ou vá para cima. Então, a sua energia nesse momento, ou a sua energia está caindo ou a sua energia está subindo. E no caso da energia emocional, a gente está falando de motivação, certo? Porque muitas vezes a pessoa não faz tarefa porque, por exemplo, a pessoa está triste, né? A pessoa está chateada com alguma coisa, às vezes em casa, às vezes com a família. Como é que ela vai produzir se ela está triste? Quando a gente está triste, a gente tendencialmente o quê? Perde o foco, perde a concentração, perde a clareza ali na realização da tarefa. Ou às vezes até faz a tarefa, mas faz de forma medíocre. E aí não faz com excelência. E aí isso é o quê? Contraprodutivo.
Então, para isso, a pessoa precisa entender como gerenciar a emoção também, porque é muito importante. E o pensamento gera emoção. Agora é o seguinte. Então, o alongamento ele é importante, o alongamento ele é positivo, o alongamento vai me ajudar a gerenciar minhas emoções, o alongamento vai me ajudar para minha energia física, para minha energia mental, para minha energia emocional. É algo fantástico, surreal e relacionado à produtividade. E relacionado ao 8-4, né? Que é o mais importante aqui para nós. É o seguinte. 8-4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. Para você poder conseguir essa proeza, para você poder conseguir atingir o 8-4, você precisa de ter energia. E um dos princípios, que é o que eu estou falando aqui, é realmente o alongamento. O alongamento é um dos princípios que você precisa utilizar para você poder ter o quê? Para você poder ter mais energia. Para você poder ter mais energia durante o quê? Durante o seu dia a dia. E para isso, o que é interessante? Para você ter mais energia durante o seu dia a dia. E para isso, o que é importante? É importante você alongar. O alongamento, como eu disse, vai te trazer energia física, mental, emocional. Não só ele, tá? Ele em conjunto com outros princípios, mas só ele vai aumentar sua flexibilidade física. Ou seja, você está trabalhando, consequentemente, se você é uma pessoa que tem o hábito de alongar o seu corpo, consequentemente, você vai ter um pouco mais de condicionamento físico, uma performance um pouco melhor ali na execução das tarefas. Principalmente tarefas muito manuais, muito psicomotoras, tarefas nas quais você vai realmente executar. Realmente você vai fazer algo, às vezes, repetitivo, algo de buscar vai lá, abaixa, pega uma coisa, depois vai lá, busca outra. Então, para tarefas muito manuais assim, o que acontece é esse processo. Mas agora, quando a gente está falando de energia no sentido mental e emocional, também vai ajudar você a relaxar sua mente. Quando você tira alguns minutos durante o seu intervalo para poder relaxar um pouco, é muito importante. Você alonga o seu corpo. Às vezes você ficou sentado, né? Durante um longo período de tempo. E aí é interessante você pausar um pouco, né? Alongar. Às vezes você ficou numa mesma posição ali durante muito tempo. E aí é importante você também alongar o seu corpo. Mas agora, como fazer? Como aplicar o princípio do alongamento? Como aplicar esse princípio na prática para você poder atingir o nosso querido, o nosso sonhado 8-4, né? É claro que não é só esse princípio que te fará atingir o 8-4. Não é só você alongar e pronto. Você tem que alongar e fazer. É um trabalho em conjunto dos princípios para você poder atingir o 8-4. Então vamos lá. Primeiro de tudo é segurança, gente. Porque assim, às vezes a pessoa está tão empolgada com os benefícios que uma atividade, que um exercício vai proporcionar para a vida dela, que ela acaba ignorando o aspecto da segurança. Então a segurança vem em primeiro lugar, né? A sua segurança física, mental e emocional, mas principalmente no caso aqui, segurança física. Porque tem perfis de pessoas que infelizmente não podem estar fazendo o alongamento. Ou não pode estar fazendo exatamente como a gente vai apresentar aqui. Então precisa de um certo cuidado, precisa de uma certa atenção referente ao alongamento.
Então, assim, primeira coisa, antes de fazer o alongamento, é segurança. E quando eu falo, toda aula que eu falo sobre assuntos relacionados à performance física, quando eu vou falar sobre respiração, sono e outros assuntos, principalmente exercício físico e alimentação, é algo que primeiro você deve, que é recomendado que você procure o médico, você faça seus exames médicos, tá ok com a minha saúde, tá tudo ok, ótimo. Porque normalmente o que eu falo aqui são para pessoas funcionais. São para pessoas funcionais. Então, se você tem algum problema de saúde, toma cuidado, né? Porque a minha especialidade, gente, é em gestão do tempo. É gestão do tempo o assunto que eu falo. Meu foco principal é gestão de tarefas, só que a gente não pode ignorar a gestão de energia. Eu não posso deixar que esses outros assuntos, exercício físico, alimentação, sono, passe despercebido. Porque eles, consequentemente, irão influenciar na sua performance. Irão influenciar na realização das suas tarefas. Irão influenciar nos seus resultados. Então, alongamento não é algo banal. Pode parecer simples, pode parecer óbvio, pode parecer algo que... mas é importante. Então, o primeiro passo para você poder fazer o alongamento não é nem o alongamento em si. Eu posso fazer o alongamento? Porque, por exemplo, pessoas de idade, né, que às vezes tem algum problema de coluna, ou pessoas, adultos, jovens adultos, às vezes já tem algum problema de coluna. E às vezes é perigoso romper algum ligamento. Mulheres grávidas também é perigoso. Então é interessante, antes de fazer o alongamento, é interessante você saber se você realmente pode fazer o alongamento. Se você puder fazer um alongamento, ótimo. Se não puder, aí você vê outro tipo de prática aí. Tá? Mas só cuidado, porque assim, quando a gente fala de alongamento, existem variados tipos de alongamento. Tá? A gente tem uma infinidade de tipos de alongamento, assim como tem uma infinidade de tipos de exercício físico. Então, cabe a você escolher qual alongamento aparentemente é mais interessante para você poder fazer, para você poder realizar. Para você poder fazer, para você poder realizar. Então assim, quando a gente está falando dessa questão de segurança, tem uns alongamentos que podem, que dependendo da condição em que a pessoa se encontra, pode realmente afetar ela. Outros, nem tanto. Então, por isso que é importante ter esse cuidado primeiro, ter essa atenção primeiro. E outra coisa, ter atenção também na hora de... Né, se você, mesmo você sendo uma pessoa que não tem nenhuma condição de saúde que te impeça de fazer o alongamento, mesmo assim precisa ser feita com cuidado, precisa ser feita com cautela. Né? Porque a gente está falando dos seus músculos, a gente está falando da estrutura do seu corpo, então precisa ter cuidado também em relação a isso, precisa ter cautela, tá? Na hora de fazer, até mesmo também para que seja eficiente, tá? Mas gera resultado? Gera, mas só é importante esse cuidado primeiro para que não seja feita assim sem um preparo, tá? Sem um cuidado, sem ter essa atenção no primeiro momento.
Antes de mais nada, sugestões de... eu vou dar sugestões depois do... Bom, gente, a gente tem uma infinidade de alongamentos para poder ser feito, tá? Eu vou passar aqui para você os alongamentos que você pode fazer, depois eu falo quando é recomendado que você faça e tal, mas agora eu vou trazer para você o como, tá? O quando, depois a gente fala. Mas, como fazer? É recomendado que você alongue os seus braços. Por que alongar os braços? Porque é muito comum, às vezes, a gente tá num trabalho e a gente usar bastante, né? As mãos, os braços, e às vezes é um trabalho repetitivo. Então é interessante você esticar os seus braços, alongar assim as mãos e ficar nessa posição durante cerca de 15 segundos ou 30 segundos, se você preferir, de 15 a 30 segundos assim, ó, nessa posição, esticando seus braços. A mesma coisa é você pegar as suas mãos e esticar elas o quê? Esticar elas para trás, né? Você pega assim, né? A mesma posição que você fez para frente, você faz para trás agora. Então você fecha suas mãos atrás das nádegas e você eleva seus braços para trás até você conseguir. E aí você segura durante cerca de 15, 30 segundos, tá? Se você achar que 30 segundos é muito, 15 segundos ou 20 segundos, tá ok? Outro exercício simples para as pernas, outro alongamento simples, é você realmente colocar os seus dedos no chão, né? Claro, os joelhos para trás, tá? Joelhos para trás, não curve os joelhos e tente encostar o dedo no chão. Vamos ver se você já tá fazendo aí, ó. Eu sei, dói. Eu sei, gente, dói demais, dói um pouquinho, né? A gente não tá, tempo que a gente não faz isso. Tenta encostar o quê? Nesse alongamento da mão, que eu mostrei para vocês, de fazer assim, ó, com as mãos, de esticar os braços, acaba sendo um alongamento que trabalha aqui nessa região aqui dos ombros, trabalha também o braço e as próprias mãos, onde você também já o que, ó, né? Então esses são alguns tipos e outra coisa, você pode inclinar o seu corpo um pouco para trás assim, ó, né? E jogar os braços para trás também, se você quiser, tá? Gente, uma outra opção de alongamento para você que segue uma linha mais específica é o yoga, tá? Então assim, tem poses de yoga muito bacanas. Então assim, tem artigos, tem vídeos, tem canais no YouTube muito bons focados no yoga. Em breve eu vou falar com você sobre respiração, que tem um alinhamento, né, que tem uma conexão com o yoga, mas o yoga, né, em uma próxima aula eu vou falar sobre respiração, mas o yoga são apresentadas várias poses, né, várias posições, várias que eles chamam de poses, e que essas poses são consideradas um tipo de alongamento, onde você fica em uma determinada posição durante um período de tempo. Quando praticar o alongamento? Quando que eu aplico o princípio do alongamento? Bom, foi recomendado para você praticar exercício físico. Exercício físico é um tipo de atividade que dispensa comentários, né? Eu acredito que
todo mundo sabe os benefícios do exercício físico, todo mundo que, não, né, que acompanha aqui sabe os benefícios de exercício físico para a saúde, para a performance física, mental e emocional, na energia e para a produtividade. É incrível exercício físico, para o bem-estar também. Então, assim, exercício físico é algo que dispensa comentários. E antes de você praticar o seu exercício físico, independente se é futebol, independente se você vai praticar academia, independente se você vai fazer exercícios em casa, ou todos esses, né? A minha recomendação para você é: faça o alongamento antes do exercício físico. Faça o alongamento antes da atividade física que você vai realizar. Então, por exemplo, se você trabalha em um emprego, exerce uma atividade profissional na qual você exige bastante de você fisicamente, onde você tem que se dedicar bastante fisicamente, né? Para esse tipo de atividade é recomendado exercício físico. Mas antes do exercício físico é recomendado alongamento. Então, na parte da manhã é o melhor horário para fazer exercício físico, assim como é o melhor horário para poder fazer o alongamento. E quando você chegar no seu trabalho, é interessante você fazer um alongamento antes de começar a trabalhar. Todo mundo é recomendado, tá? É claro, tirando aqueles cuidados que eu falei anteriormente, mas antes de você começar a trabalhar, é interessante fazer o alongamento. E você vai alinhar o princípio do alongamento em conjunto com o princípio de Pomodoro ou o princípio de Flow Time. Durante os seus momentos de intervalo, do seu bloco de foco pleno nas tarefas, vai e alonga, né? Quando você tirar um momento de intervalo, que você vai fazer pausas, vai e faça o alongamento. Muitas vezes a pessoa tem cãibra, muitas vezes a pessoa tem lesões, muitas vezes a pessoa tem desconfortos físicos porque ela não alonga o corpo. Fica muito parada, fica um longo período de tempo na mesma posição, realizando a mesma atividade repetitiva, e isso pode ser prejudicial para a saúde física. Então, o alongamento é uma forma de você estimular, tá? Estimular o seu corpo, estimular os seus músculos, estimular o seu corpo de maneira geral, para que você não corra o risco também de sofrer alguma lesão, sofrer alguma dor muscular, sofrer algum desconforto durante a realização da sua atividade profissional. Porque isso é, prejudicial para a sua saúde e é contraprodutivo também, tá? Então, se você quer ter mais produtividade, alongamento é a resposta. Então, ao acordar, é um ótimo horário, de preferência antes do exercício físico, né, que você praticar aí. Quando você chegar no seu trabalho, também é recomendado que você pratique o alongamento. No momento de pausa, no momento de intervalo, faça também o alongamento. E quando você vai embora do seu trabalho, quando você chegar em um novo ambiente, quando você perceber que você ficou muito tempo parado, gente, sempre faça um alongamento rápido ali, tá? São apenas alguns segundos, às vezes não vai levar nem um minuto, e você já alongou o seu corpo, você já está bem melhor. E se por acaso você quiser se aprofundar em alongamento, gente, tem muito vídeo bacana aí no YouTube, exercícios, yoga também é uma ótima recomendação para você que quer se aprofundar nesse assunto, tá? Porque assim, no YouTube vão ter pessoas muito mais capacitadas do que eu, né? Porque a minha especialidade é em gestão do tempo, tá? Mas eu falo de alongamento aqui porque é importante
para você que quer gerenciar melhor o seu tempo, você alongar o seu corpo. Então eu tenho que trazer para você essa recomendação para melhorar a sua performance, que vai melhorar o gerenciamento do seu tempo e a sua produtividade. Mas tem vídeos muito bacanas, exercícios muito bacanas, propostas muito interessantes para você poder realmente aumentar e melhorar. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero de verdade que você tenha gostado e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.